Bom dia, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para orar e ler a palavra do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Nesse domingo, nós não teremos live, será uma gravação, como os irmãos poderão perceber, né? Mas segunda-feira estaremos ao vivo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos fechar nossos olhos, vamos falar com nosso Deus por alguns instantes e logo em seguida nós vamos ler a palavra do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade que nos dá de juntos, ó Deus, estarmos aqui em oração. Obrigado pelo teu favor, pela tua misericórdia, pela tua graça, que nos tem alcançado dia após dia, desde o dia em que tu nos formaste até hoje. Obrigado, meu Pai, por todos os teus benefícios. Obrigado por nossos lares, nossas famílias. Obrigado, meu Deus, por nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Obrigado pela sociedade na qual vivemos. Enfim, meu Deus, obrigado por todas as boas dádivas que o Senhor tem nos dado. Amado de Israel, mais uma vez nós queremos interceder por nossas famílias. Eu coloco diante do teu altar cada uma de nossas famílias, a minha família, a família das pessoas que oram comigo nestas manhãs, a família, meu Deus, de todas as pessoas que de alguma forma estão ligadas a nós. Nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, parentes, irmãos, colocamos todos, ó Deus, e suas famílias diante do altar do Senhor nesse momento. Pai amado, nós suplicamos, nos ajude na nossa luta diária contra o vil tentador. Meu Deus, que os vícios, lícitos ou ilícitos, não tenham poder sobre nossas famílias. Meu Pai amado, e aqueles que estão presos nos vícios, nós oramos por sua libertação. Em nome de Jesus, meu Pai, pela fé que temos em Ti e pelo poder que o Senhor nos tem outorgado, nós repreendemos a força da maconha, do crack, da cocaína, do álcool, do cigarro, dos jogos de azar e qualquer tipo de vício que tenha acometido as nossas famílias, nós repreendemos agora, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Pai eterno, nós oramos, Senhor Jesus Cristo, contra os pecados sexuais também usados pelo adversário para a destruição de nossas famílias. Nós repreendemos agora, meu Deus, em nome de Jesus, a força da prostituição, do adultério, da fornicação, da pornografia, meu Pai, porta de entrada para tantos outros pecados sexuais. Meu Deus, enfim, guarda nossas famílias. Livra-nos, Deus, da idolatria, do materialismo, livre do consumismo, meu Pai, e tantos outros tipos de pecados com os quais Satanás está tentando derrubar nossos lares, mas nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. Deus eterno, eu oro ainda e coloco em Tuas mãos aqueles que se encontram enfermos. Eu repreendo agora, meu Pai, em nome de Jesus, toda doença. Em Teu nome, Deus, mandamos embora agora a doença na pele, nos ossos, nos músculos, na corrente sanguínea, em qualquer parte desse corpo, em qualquer órgão desta pessoa, onde estiver a enfermidade, agora nós a repreendemos em nome de Jesus Cristo. Mandamos embora, inclusive, as doenças psicológicas, as doenças da mente. Cai por terra agora em Teu nome, meu Deus, a esquizofrenia. Cai por terra, meu Deus, a depressão, a ansiedade, suas crises. Nós repreendemos todo tipo de transtorno, todo tipo de toque. Mandamos embora agora, em nome de Jesus Cristo, os traumas que assombram a mente dessa pessoa. E profetizamos paz nessa alma para a glória de Deus Pai. Nós oramos ainda, meu Deus, pela igreja do Senhor e pedimos, aviva a Tua igreja nesses dias. Meu Deus, oramos pela igreja que não tem placa nem CNPJ, a Tua igreja que é formada por todos os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Onde quer que houver, meu Deus, um servo do Senhor, que aí chegue, meu Deus, o fogo do Teu Espírito Santo, as chamas do avivamento, meu Deus, impelindo a Tua igreja à pregação do Evangelho, ao testemunho da palavra. Nós suplicamos em nome de Jesus. Eu oro, Deus, pela comunidade evangélica Vida Plena, uma dentre tantas denominações, que o Senhor venha, Deus, nos abençoar com avivamento também. Toma o pastor dessa igreja, o anjo dessa igreja em Tuas mãos, o pastor Adelino, bem como cada um dos seus auxiliares e todos os seus liderados. Alcança com Teu poder, meu Pai, a comunidade Vida Plena de Belo Horizonte, de Sete Lagoas. Aviva Teu povo em nome de Jesus. Eu oro ainda pela nação brasileira,
Meu Deus, e a minha oração nesse dia é a mesma de todos os dias. Eu peço ao Senhor que o Brasil seja alcançado pela palavra. Meu Deus, que teu evangelho seja pregado, ouvido e crido nesse país. E as pessoas que vierem a converter, essas pessoas façam a mudança que essa nação tanto precisa, meu Deus, por estarem cheios da palavra do Senhor. Portanto, que o Brasil seja transformado pelo evangelho da cruz. É o nosso pedido. Eu oro, Deus, e abençoo toda a autoridade constituída dessa nação. Oro, meu Deus, pela paz das autoridades. Oro, meu Deus, pela prosperidade dessas autoridades. Porque entendo que a prosperidade, meu Deus, das autoridades será da tua igreja também. Toma o Brasil em tuas mãos em nome de Jesus. Pai amado, nós profetizamos. Toda arma forjada contra o Brasil não prosperará. Toda arma forjada contra a igreja não prosperará. E toda arma forjada contra as nossas famílias não prosperará em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Uma oração bem breve, né? Hoje nós vamos ler o profeta Jeremias no capítulo 22, 23 e 24. Então você que orou comigo, agora lê a palavra também. Deus falará conosco por meio dela. Jeremias capítulo 22 diz assim: Assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra. E diz: Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprires desta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Mas, se não deres ouvidos a essas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: Tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas certamente farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Designarei contra ti destruidores, cada um com as suas armas. Cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: Por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então lhes responderá: Porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram outros deuses e os serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai amargamente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar, jamais tornará para ali. Mas no lugar para onde o levaram cativo morrerá, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário, e que diz: edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos, e lhe abre janelas e forra de cedros e a pinta de vermelhão. Reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me, diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atenta senão para a tua ganância, e para derramar o sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não o lamentarão dizendo: ai, meu irmão, ou ai, minha irmã, nem o lamentarão dizendo: ai, Senhor, ou ai, sua glória. Como se sepulta o jumento, assim o sepultarão. Arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano, ó Jerusalém, e clama. Ergue a voz em Bazã e clama desde Abarim, porque estão esmagados todos os teus amantes. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu dissestes: não ouvirei. Tem sido este o teu caminho desde a tua mocidade. Nunca destes ouvido a minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus amantes irão para o cativeiro. Então certamente ficarás envergonhada e confundida por causa de toda a tua maldade.
Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, como gemerás quando te vierem as dores e as angústias, como da que está de parto? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Entregar-te-ei, ó rei, nas mãos do que procuram tirar-te a vida e nas mãos daqueles a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra, em que não nascestes, ali morrereis. Mas a terra da qual eles têm saudades, a ela não tornarão. Acaso é este Jeconias, homem vil, coisa quebrada ou objeto de que ninguém se agrada? Porque foram lançados fora, ele e os seus filhos, e arrojados para a terra que não conhece? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, registrai este como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Jeremias capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, e nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais virão, tão certo como vive o Senhor, que nos fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má, e a sua força não é reta. Pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele. Porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Dos profetas de Samaria, bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre a terra. Assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetiza e vos enche de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem: não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos.
Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele a quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote dizendo, qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhe dirás, vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta, ao sacerdote e ao povo que disser, sentença pesada do Senhor, a este homem eu castigarei e a sua casa, antes direis, cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor, que te falou o Senhor, mas, porque dizeis sentença pesada do Senhor, assim diz o Senhor. Porque dizeis essa palavra, sentença pesada do Senhor, havendo-vos eu proibido de dizerdes essa palavra, sentença pesada do Senhor? Por isso, levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença, a vós outros e à cidade que vos dei a vossos pais. Porém sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que jamais será esquecida. Jeremias capítulo 24. Fez-me ver o Senhor, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Tinha um cesto figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro ruins, que de ruins que eram, não se podiam comer. Então me perguntou o Senhor, que vês tu, Jeremias? Respondi, figos muito bons e muitos ruins, que de ruins são, não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. Dar-lhe-eis coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e a seus príncipes, e ao restante de Jerusalém, tanto aos que ficaram nesta terra, como aos que habitam na terra do Egito. Eu os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares para onde os arrojei. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que se consuma de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais.
Amém, queridos? Essa foi então a oração e leitura bíblica de hoje. Amanhã estaremos aqui novamente orando e lendo a palavra do Senhor. Porém, quero lembrá-los que logo mais à noite teremos culto de louvor e adoração às 18h30, tanto aqui na comunidade Vida Plena de Belo Horizonte, como na comunidade Vida Plena de Sete Lagoas, para o qual convido amados a participarem conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus dê para vocês um domingo abençoado, próspero, produtivo, em nome de Jesus Cristo. A todos os pais, felizes dos pais, que Deus abençoe vocês, meus queridos, em nome de Jesus Cristo. Até amanhã, a paz do Senhor Jesus Cristo.